assim, tá bom? Tá bom. Eu preciso que vocês entendam como é que você lida com problemas de combinação. Como é que você reconhece que o problema que você está é um problema de combinação. Então, aí como é que você reconhece problemas de combinação? Você vai perceber assim, ó, o problema é de combinação quando você olhar que a ordem que os elementos estão, a ordem não é importante. Quando você muda a ordem, você continua com o mesmo grupo, né? Se você vai fazer grupinhos de bolinha de gude, se eu tenho uma bolinha vermelha, um azul e um amarelo, ou então se eu pego ali um amarelo, um azul e uma vermelha, eu estou falando do mesmo grupo, ok? Se eu vou pegar cartas, eu vou jogar qualquer jogo, pôquer, canastra. Se eu pego lá um bloco de cartas, a carta está em uma ordem. Se eu modifico a ordem dela, eu continuo com o mesmo jogo, não muda nada. Está jogando truco lá, tá lá com 3 cartas. Aí você tem lá Zap, 7 de ouro e 3. Se você mudar a ordem, continua com a mesma mão, não muda nada. Então situações desse tipo são situações de combinação, tá bom? Combinação. Vamos fazer aqui agora o exercício 55. Eu vou ler o problema. No vídeo aparece o problema escrito lá embaixo. Eu estou escrevendo o problema. Mais uma vez eu peço a vocês que quando você for ver esses vídeos, pode deixar você lá, Kézia, quando aparecer? Se eu não te pegou, não pode. Pessoal, vamos lá, olha só. Voltando aqui ao nosso problema, todo mundo está com problema no celular aí. E aí, eu quero que vocês reconheçam se vocês perceberam que isso aí é um problema de combinação. Mas enfim, eu coloco lá o enunciado do problema. A intenção, a ideia é que você tente fazer o problema antes. Não é só para você ver lá como se você tivesse assistindo um videozinho de qualquer coisa lá, não. Você tem que parar e olhar. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou tentar fazer assim. Aí você não conseguiu? Beleza, então dá o play lá e vê como é que resolve. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou ler o problema aqui, o problema vai estar escrito lá na descrição do vídeo. Ele falou o seguinte, olha, uma junta médica deverá ser formada por 4 médicos e 2 enfermeiros. De quantas maneiras ela poderá ser formada se estão disponíveis 10 médicos e 6 enfermeiros? Isso não é um problema complicado. Esse aí está na lista dos problemas simples. Você falou 4 fatorial. 4 fatorial seria se fosse permutação. Permutação é quando eu pego um grupo igual ao original. Então eu tenho 5 médicos, eu vou pegar os 5 médicos. Eu tenho 6 enfermeiros, vou pegar os 6 enfermeiros. Não é o caso aqui. Quando você tem um grupo maior assim, você quer formar grupos menores, aí você vai usar um arranjo quando a ordem for importante. Agora eu quero que você responda. A ordem aí é importante? Não é importante. Se não é importante, eu estou diante de uma combinação. E eu falei para vocês que todos os problemas você lê ele pelo menos 3 vezes, né? A primeira é essa leitura rápida que nós fizemos, para a gente se inteirar da situação. A segunda é a leitura que você vai fazer e anotar aqui alguns dados. Os desenhos, muito bem. Isso, então aqui falou o seguinte, olha, uma junta médica deve ser formada por 4 médicos. Então eu vou fazer um desenhozinho aqui e vou colocar aqui 4 médicos. Ó, então tem aqui médico 1, médico 2, médico 3 e médico 4. Então lembre-se que a representação gráfica é muito importante. Através dela você tem uma ideia melhor de como é que é a sua situação. Então eu estou usando aqui os quadradinhos que nós sempre utilizamos desde o começo, M1, M2, M3, M4, médico 1, médico 2, médico 3 e médico 4. E aí depois tem aqui o enfermeiro, de quantos médicos mesmo? 4 médicos e 2 enfermeiros. Então aqui eu vou colocar separado aqui, ó. Eu tenho um grupo aqui que eu chamo de enfermeiro 1 e enfermeiro 2. Então isso aqui dá para você uma ideia. Aí ele falou o seguinte, olha, de quantas maneiras que você pode formar se estão disponíveis 10 médicos. Então olha só, lembra que eu falava para você do grupão e do grupinho? O grupão aqui tem 10, à sua disposição tem 10 médicos.
e você vai formar grupos de 4. Então eu tenho assim, ó, 10 médicos, e depois eu tenho quantos enfermeiros? 10 médicos e 6 enfermeiros. 6 enfermeiros, ó, enfermeiros. Tenho 10 médicos e 6 enfermeiros. Então, primeira coisa, você poderia falar o seguinte, olha, isso aqui, você poderia usar aquela ideia que nós usávamos antes, né? Porque 10 médicos. Porque o problema falou que eram 10 médicos. Você tem 10 médicos à sua disposição para formar grupos de 4 médicos. A junta médica lá vai ter 4 médicos. Só que à sua disposição você tem lá 10 médicos. Então você tem que primeiro se localizar. E a ordem aqui é importante ou não é? Se eu falar assim, olha, eu vou pegar o médico 1, o médico 2, o médico 3 e o médico 4, vai até o médico 10, né? Ou então se você mudar assim, não quero ser essa ordem não, eu quero o médico 3, o médico 1, o médico 4 e o médico 2. O grupo não é o mesmo? O grupo de profissionais é o mesmo. Então nesse caso a ordem aqui não é importante. Porque quando você muda a ordem, o grupo continua o mesmo. Então você está diante de uma combinação, não é de um arranjo. O arranjo é quando a ordem é importante. Tá bom? Então olha só, como é que você vai fazer aqui então? Se você tem 10 à sua disposição para formar grupos de 4, como é que eu calculo essa quantidade aí? 10, 9 e 7. Vamos pegar isso que você falou. Ela falou assim, ó, 10, 9, 8, 7. Se for desse jeito, será que eu estou levando em conta que a ordem não é importante? Porque isso aqui não é o arranjo. Se eu fizesse assim, ó, porque eu acho também que não é só o acerto que ensina. O erro também ensina. Quando você erra alguma coisa, até na vida da gente, né? Você bate a cabeça com alguma coisa, está num relacionamento lá, faz uma besteira, e você aprende com aquilo ali. Pô, isso aqui não é legal, vou fazer diferente. Né? Aqui também é interessante você pensar, assim, ó, eu estava acostumado a fazer assim, 10, 9, 8, 7, beleza. Mas isso aqui por acaso não seria o arranjo? Olha só, se você fosse colocar assim, arranjo de 10 tomados 4 a 4, não seria isso? Isso aqui seria assim, 10 fatorial, e aqui seria 10 menos 4 fatorial, não é assim? Então, 10 menos 4 dá 6, então ficaria assim, 10 fatorial e aqui embaixo 6 fatorial. Agora, aqui você desenvolve o maior e até chegar no menor, não é assim? Então vai ficar assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E aqui o 6 fatorial. Aí eu simplifico aqui que vai ficar justamente o 10, 9, 8, 7. Ou seja, mas no arranjo, a ordem é importante. E nós tínhamos combinado aqui que a ordem não era importante. Então, o que você precisa fazer aqui é só acrescentar um pouquinho mais. Para você dizer aqui para o problema que a ordem não é importante, basta você dividir pelo número de permutações que esse grupo aqui pode fazer, porque você está com o mesmo grupo. 10 dividido por 4? Não, aí você divide por 4 fatorial. Tá certo? Olha só. Se você pegar assim, ó, arranjo de 10 tomado 4 a 4 dividido por 4 fatorial, aí você vai chegar no número de grupos que você pode formar, onde a ordem não é importante. Para eu ter um grupo diferente, eu preciso de ter elementos diferentes. Isso aqui é o que nós chamamos de combinação de 10 tomado 4 a 4. Então, se você pegar aqui agora assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, então já está lá, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E eu vou dividir por 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui como é que vai ficar então? Dá 24. 3 vezes 2, 6. Dá para simplificar o que aqui? Ó, o 2. Aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. Não é assim? Aí eu cancelo com esse 8. Aí o 9 e o 3. 9 e o 3 também dá para simplificar. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então vai ficar assim, ó. 10 vezes 3 vezes 7. 10 vezes 3 vezes 7. 30, 3 vezes 7 dá 21. Então dá 210. Então eu tenho 210 grupos diferentes. Veja que aqui primeiro eu calculei o arranjo e depois eu dividi pelo número de vezes que esse número de permutações que esse grupo aqui pode fazer. O número de permutações é 4 fatorial.
Então, se você pegar o arranjo de 10 tomado 4 a 4, dividir por 4 fatorial, você vai ter a combinação. Vamos supor que você fosse fazer direto, usando aquela fórmula da combinação. A fórmula da combinação, de 10 elementos tomado 4 a 4, isso aqui é assim, ó, 10 fatorial, 4 fatorial, e aqui 10 menos 4 fatorial. Lembra do formato genérico? É assim, ó, combinação de n elementos tomado P a P. Isso aqui é n fatorial, P fatorial, e aqui n menos P fatorial. É desse jeito. Então, se você desenvolver aqui, vai chegar no mesmo 210. Aí você vai colocar aqui, ó, 10 menos 4 dá 6, né? Então, vamos desenvolver lá em cima, até chegar no 6, ó. Vai ficar 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, aí no 6 você para. Eu vi nos trabalhinhos que muitos de vocês estão colocando assim, 10 fatorial, 9 fatorial, 8 fatorial. É um erro fácil de resolver, né? É só reparar que o fatorial fica no último aqui. E aqui 4 fatorial, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, nem precisa colocar, né? E aqui esse 10 menos 4 aqui dá 6. Repare que eu vou ficar com a mesma coisa que eu tinha antes. Hã? Não, não precisa. Só se tiver uma operação. Quem colocou 6 de novo? Não, porque é 10 menos 4, aqui dá 6, né? Eu estou refazendo o exercício, só que aqui eu estou fazendo com a fórmula da combinação. Você pode fazer com um arranjo normal, como você falou, mas aí você tem que olhar para o grupo e falar assim, cara, mas se mudar a ordem desses elementos aqui, o grupo continua o mesmo. Aí você divide pela quantidade de permutações que você pode fazer nesse grupo. Aí você chega no número que você precisa. E aqui, ó, aqui do mesmo jeito, ó, 4 vezes 2 aqui dá 8, cancela com 8, o 9 e 3 simplifica, vai ficar 3 aqui, vai ficar exatamente a mesma coisa, ó. 10 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21, vezes 10 é 210. Aí você fala assim, então eu posso formar então 210 grupos diferentes. Sim, mas você não está se esquecendo de alguma coisa? A sua comissão médica lá, como é que chamou aqui? Junta médica. A sua junta médica, ele não é formado só por médicos. Ele é formado por enfermeiros também. Então, além disso aqui, eu só analisei os N's por enquanto. Eu não analisei os S. Como é que eu vou fazer para descobrir de quantas maneiras diferentes que eu posso organizar esses dois enfermeiros? Quantos eu tenho à minha disposição? Arranjo de 6 tomados de 2 a 2. Sim, mas aí nesse caso de arranjo, aí a ordem é importante. Aqui a ordem é importante? Então não é arranjo, é combinação. Embora eu possa aceitar que se você falar assim, não, mas o arranjo é o primeiro passo. Eu acho o número de grupos que eu posso formar. Aí depois eu divido pelo número de permutações que eu tenho nesse grupo. Então aqui. fica combinação de 6 tomadas de 2 a 2, muito bem. Ó, combinação de 6 tomados 2 a 2. Usando isso aqui, vai ficar assim, ó. 6 fatorial, 2 fatorial, e aqui 6 menos 2 fatorial. Aí vai ficar aqui, ó, 6 fatorial ali em cima, 2 fatorial, ó, 6 menos 2 dá 4, né, ó, 4 fatorial. Essa aqui, inclusive, é uma das competências que nós estamos observando, não é isso? Você sabe lidar com esses fatoriais. Aqui é simples, é só você desenvolver o maior até ele chegar no menor. Então, vamos ficar aqui, ó, com 6 vezes 5 vezes 4, parou, né? 4 fatorial. Aqui embaixo tem 2 fatorial é 2 vezes 1. E aqui tem 4 fatorial, que eu posso simplificar aqui e aqui. Então, ficou 6 vezes 5, 30, ficou 30 dividido por 2, 30 dividido por 2 dá 15. Tá bom, então. Então eu tenho 210 formas diferentes de eu agrupar os médicos, de eu formar grupos de médicos, e tenho 15 formas diferentes de eu agrupar os enfermeiros. Como é que eu faço para descobrir, então, o total de possibilidades que eu tenho para formar a junta médica, que tem enfermeiros e tem médicos? Lembra do princípio fundamental da contagem? Como é que eu calculo, se eu tenho duas etapas, como é que eu calculo o número de possibilidades que eu tenho de formar esses grupos aí? O princípio fundamental da contagem está lá atrás, na primeira matéria que nós vimos. E nós vimos lá que é a multiplicação aqui, ó. É o produto do número de possibilidades que você tem
de formar esse grupo. Então é 210 vezes 15. Vezes 15. Então, se você fosse escrever assim o resultado do problema todo, em termos de combinação, você falaria o seguinte: olha, o número total de possibilidades que eu tenho ali é o número de combinações de 10 elementos tomados 4 a 4, multiplicado pelo número de combinações de 6 elementos tomados 2 a 2. Esse aqui nós já calculamos separadamente, deu 210, e esse outro aqui nós calculamos, deu 15. Alguém faz para mim aí quanto é que é? 3.150. Então eu posso formar isso de 3.150 formas diferentes, essa comissão. Ok? Simples, né?